Hoje eu não vou falar sobre nenhum texto bíblico, não decidi que hoje eu não iria pregar. Hoje eu quero só conversar com vocês e perguntar se Jesus previu tudo errado, se o que Jesus disse, de fato, não foi algo que não se cumpriu. Não se cumpriu. E se a gente tiver a coragem de olhar para as coisas que, de fato, nós temos como realidade histórica diante de nós, nesses 2000 anos, a gente teria que chegar à conclusão de que o que Jesus teoricamente previu de acordo com os cristãos não deu errado para a maioria, embora para mim não seja assim. Para mim esteja dando, infelizmente, tudo certo. Tudo certo. Mas para quem olha de fora, a impressão é de que deu tudo errado mesmo. Porque os cristãos se jactam tanto de que se Jesus entra na história da vida da gente, as coisas se tornam completamente diferentes, mas não é isso que se vê. Eu, por exemplo, nas minhas leituras e pesquisas da história da igreja ou da história da fé, desde o primeiro século, eu não consigo ver, não consigo encontrar nenhuma era áurea, nenhuma. Vocês me veem aqui diariamente falando e batendo seriamente no cristianismo. Eu tenho algumas pessoas, até queridas amigas, meus filhos na fé, que não entenderam até hoje que não dá para se defender o cristianismo sob hipótese alguma. Outro dia eu vi um filho na fé meu dizendo que a igreja evangélica não conhece a história do cristianismo, por isso é que ela é assim, tão confusa como ela é. Aí eu fiquei olhando e falei, esse rapaz ficou 20 anos comigo. Teve aula de tudo que é jeito, conversa de tudo que é jeito, participou da minha intimidade e não entendeu nada. Ele está aí achando que o problema dos evangélicos é não ter compreendido a história do cristianismo, quando na realidade é justamente o oposto. A realidade dos chamados evangélicos hoje é que eles são realmente coerentes com a história do cristianismo. Eles não conhecem a história para contá-la como um acadêmico contaria, em cronologia, citando as conexões, os cruzamentos, as mutações dos grupos, o que cada um gerou o quê, quais as implicações de natureza histórica, sociológica, econômica, do surgimento, do aparecimento de cada grupo, o que se produziu na mente, na atitude social, política das pessoas em cada um desses grupos, em cada uma dessas gerações. Então, quando você de fato conhece, e não precisa ser do quarto século para cá, de Constantino para cá, virou Babel, virou uma zona absoluta. Mas antes de Constantino, antes do quarto século, preste atenção no que eu estou lhe falando, é importante o que eu estou lhe dizendo, é simples, mas fundamental. Antes do quarto século, nós também não tínhamos grande coisa.
Na realidade, nós nunca tivemos. O que nós tínhamos de melhor antes do quarto século, antes do imperador Constantino, quando o movimento de Jesus ainda era chamado só de igreja, era chamado só de os do caminho, era chamado só de comunidade da fé, era chamada por qualquer outro nome que não fosse cristianismo, que foi quando esse movimento que começou com Jesus e ganhou uma configuração comunitária no Pentecostes, existiu durante 300 e poucos anos e aí se transformou em cristianismo. O cristianismo virou uma religião, uma potestade política, econômica, social, religiosa, e compete com as grandes potestades religiosas da Terra. Ela hoje ainda está em primeiro lugar, seguida de perto pelo islamismo, e depois vem os diversos outros grupos designados como religião, e o cristianismo entre elas. Antes disso, o cristianismo não era a religião, era o grupo dos discípulos de Jesus e era chamado de seita pelo Império Romano, porque era só uma seita do judaísmo, a seita dos nazarenos, a seita de Jesus. E assim, o que nós tivemos do dia de Pentecostes até Constantino e até a institucionalização do cristianismo no Concílio de Nicéia, por exemplo, no estabelecimento de um credo que para Constantino não tinha a menor importância. Ele não queria saber o que eles iam dizer sobre Trindade, sobre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sobre doutrinas, sobre salvação, sobre qualquer outra coisa. Ele não estava nem um pouco interessado. Ele só queria era acabar com a confusão entre os bispos cristãos, a briga, as cismas, os conflitos, as facções, os ódios, as raivas. Ele queria acabar com isso. Nada além disso. Então, o que ele falou é: me deem, não dezenas de doutrinas, mas me deem um credo, uma confissão. Porque se vocês, bispos, escreverem uma confissão, eu vou autenticá-la. E daí para frente, o que vai valer é essa única confissão. E é em torno dessa única confissão, desse único credo, que eu vou criar a unificação do meu império. De modo que, mais do que por qualquer razão de verdade, ortodoxia, clareza, cristalinidade, coerência com os ensinos dos apóstolos ou qualquer coisa assim, o que Constantino queria era um bloco monolítico para chamar de seu. E para dizer: olha, eu valido esta declaração, eu valido essa anatomia de Deus. E essa anatomia de Deus é a que será aceita. Essa cara de Deus, esses traços de Deus, esse tipo de Deus, esses juízos divinos, esses dogmas inegociáveis, a partir dos quais nós vamos viver e praticar. E quem não se enquadrar dentro dessas referências vai ficar fora dos benefícios, dos privilégios, das benesses, das riquezas, das propriedades, das isenções de impostos,
dos bens transferidos, dos benefícios. Quem não assumir, não abraçar, não vai ter os benefícios que se pode receber quando se adota essa prática que eu vou chamar de única, que eu vou chamar de absoluta, que eu vou chamar de minha. E quem quiser ter parte com os meus favores vai ter que adotar isso. E aí começa o cristianismo, essa religião que nada mais é do que uma religião, e como toda religião é um fenômeno de natureza social, de natureza econômica, de natureza política, e que pervade a história, fazendo as suas próprias manifestações de convicção se transformarem em leis de obediência. E aonde quer que aquele império atingisse, no caso o Império Romano, essas obrigações estariam em vigência. Elas não aconteceram da noite para o dia, foi um tanto suave, mas em poucos anos elas estavam estabelecidas como condição sine qua non para quem quisesse se dar bem dentro do Império Romano em todas as suas extensões. E assim foi o que aconteceu. Porém, a gente tem que ser honesto e dizer que não foi o cristianismo que, de fato, problematizou a nossa história de fé. O cristianismo agravou imensamente, criou um pilar, uma estrutura de natureza política poderosa, como a gente viu ontem o Papa Francisco dizer, que com certeza o único remanescente de um império contínuo nesses últimos 2000 anos, ou quase isso, que existe na Terra, é o catolicismo romano. Ele estava dizendo com toda a verdade, sinceridade e crítica, até nesse sentido, porque ele não é um homem dessas continuidades e não se vale delas, mas ele as conhece, as admite. Ele é um crítico do processo, mas ele usa o processo para ver se realiza todo o bem que ele consiga. Mas antes de Constantino, antes do quarto século, a coisa era complicada. Nós não fomos do dia de Pentecoste até Constantino num mar de rosas, numa era áurea, linda, maravilhosa, de compreensão, de entendimento, de unidade, de perseverança nas mesmas coisas, de convergência nos significados. Não, não foi assim. Não foi assim, a começar de Jerusalém. Acontece o Pentecoste, e eles, ao invés de cumprirem o que Jesus tinha mandado, não fizeram nada. Ficaram lá. Jesus tinha dito: vão, preguem em Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra, mas eles decidiram ficar lá, em Jerusalém, fizeram um ninho, viraram passarinhos, fizeram um ninhozinho, e aquele grupo se fechou como uma seita. Seita é que vende tudo que tem, cada um pega o que tem e dá para aquele sustento, e, sobretudo, eles viraram uma seita de perspectiva escatológica, ou seja, esperando que Jesus voltasse em pouco tempo, que Jesus tivesse subido no Monte Olival e depois de alguns poucos anos fosse voltar outra vez. Foi por isso que eles saíram vendendo casas, bens, propriedades, tudo que tinham, colocando aos pés dos apóstolos. E aí, como todo mundo empobreceu,
Durante um período curto, todo mundo teve tudo, o que era de todos, numa conta geral, numa soma geral, num recurso geral, num armazém geral, num depot geral para todo mundo. No entanto, quando todos nós vendemos tudo que temos, paramos de trabalhar nos nossos ofícios cotidianos e nos dedicamos a orar, a ficar com as mãos para cima, esperando a volta do Senhor, ou apenas rodando em volta de Jerusalém, indo ao templo, tentando converter sacerdotes, escribas, fariseus, aristocratas jerusalêmicos, como eles ficaram ali nos primeiros 5, 6, 7, 8 anos, sem sair dali, sem irem ao extremo da Judéia, que é uma besteira. Se eu sair daqui da minha casa e for até a Papuda, eu já cheguei no fim da Judéia, quase, praticamente, ou no meio dela, dependendo da direção em que você caminha. Então é tudo muito simples. Para ir a Samaria, eram 25, 30 quilômetros, e você estava em Samaria. Jerusalém, Judéia, Samaria, dali para frente tudo era confins da terra. Mas nem a Samaria eles iam, eles não queriam sair do ninhozinho, viraram uma pequena seita. E como toda seita, como todo grupo que vive em função de si mesmo, correndo atrás do rabo, esperando Jesus voltar, escatologistas radicais, assim como os essênios lá em Qumran, tinham se tornado em separatistas, porque se separaram da sociedade e viraram escatologistas radicais, esperando o Pai de Justiça descer dos céus. A mesma coisa a primeira comunidade cristã em Jerusalém. Ficou esperando a volta de Jesus e foram empobrecendo a tal ponto que ficaram pobres. Ficaram pobres, e quando houve uma fome que chegou naquela região, houve algum aperto de natureza financeira e de produtividade, eles passaram fome. Já foram comunidades criadas por Paulo, em Tessalônica, em Antioquia, em outros lugares da Ásia Menor, que se solidarizaram e mandaram recursos para Jerusalém, os quais o próprio Paulo levou. Mas eles botaram tudo que tinham naquela caixa comum, esperando que Jesus voltasse antes da hora, como uma boa seita faz, e Jesus não veio, a pobreza chegou, uma desilusão bateu, e também perseguições vieram. Com as perseguições que chegaram, foi que eles começaram a se espalhar. Aí surgiram pequenos núcleos legais, como, por exemplo, em Antioquia. Eles viveram um período, 10, 15 anos, de um tempo bom, agradável, comunitariamente falando. Foram eles que mandaram a Paulo e Barnabé para a Ásia Menor, para o resto do mundo, para começarem a pregar. E Paulo e Barnabé foram, acompanhados de alguns outros, como João Marcos, e, enfim, um pequeno grupo, mas liderados por Barnabé e Paulo. Depois, Paulo tomou a liderança, Barnabé passou a ser uma coadjuvância. E eles é que vão começando essas comunidades. Algumas viveram períodos bonitos, mas curtos. Éfeso viveu período legal, 10, 15 anos, bons, pacíficos, talvez 20, muito legais, mas depois começaram a surgir as confusões, as divisões, os apóstolos falsos. Depois eu vou falar como é que esse pessoal vinha e de onde vinha, como surgia, o que defendia. Começaram a chegar. Corinto, por exemplo, nunca teve um tempo legal. Corinto sempre foi uma balbúrdia, uma zona, uma chacrinha, uma loucura.
É só ler as epístolas de Paulo aos Coríntios e saber que aquilo foi mais ou menos a toada daquela comunidade. Ela nunca conseguiu melhorar em relação ao seu ambiente social e político. Corinto era um lugar complicado, era um lugar de grande devassidão. Era um verbo, Corinto virou verbo, verbo de sacanagem. Ele corintianiza, ela corintianiza, eles corintianizam, virou verbo para designar confusão, promiscuidade, o que você queira designar nessa perspectiva. Se você olha, por exemplo, uma comunidade legal, como a da Macedônia, que era um lugar pobre, eles viveram um tempo muito bom de comunidade durante a pobreza. A pobreza tem o dom de simplificar as coisas, de simplificar o amor, de simplificar as práticas, as ajudas, cada um ajudando um ao outro, mas cada um trabalhando e se virando. E conseguiram mandar até oferta para os mais necessitados. Mas depois de um tempo, e não foi tanto tempo, começaram a chegar as doutrinas estranhas, os pregadores esquisitos, os falsários, os exploradores. Você vê a mesma coisa em Tessalônica. Primeiro texto cristão do Novo Testamento, você deve saber, eu digo sempre isso, foi primeiro aos Tessalonicenses. As cartas aos Tessalonicenses foram bem primitivas. E você vê, pelo teor das cartas, você não vê as questões, as perguntas, você só vê as respostas, que é o que Paulo dá nas cartas. Então você tem a resposta de Paulo aos Tessalonicenses a primeira vez e a segunda vez. Pelas respostas, você entende a comunidade. Que comunidade era aquela? Uma comunidade que só pensava em escatologia. Só pensava na volta de Jesus, na volta de Jesus, era o pessoal já com problema na cervical, olhando para cima o tempo todo. E era um escatologismo desesperador, a tal ponto que Paulo tem que escrever dizendo: olha, ninguém engane vocês. Jesus não vai voltar assim, não. Antes que venha a apostasia absoluta, tão absoluta que vocês não têm nem como avaliar o significado dessa loucura. O que existe aqui entre vocês de estranho ainda é pequeno perto do que virá. Vocês nem sabem da missa, nem sabem da missa o terço. Mas o que está vindo aí é grave. Também não se engane, o Senhor não vai voltar antes que se manifeste o homem da iniquidade, o ser absoluto da maldade, de domínio absolutamente global e de maldade imperial, como nunca se viu, sem que necessariamente isso seja um império, mas uma dominação de natureza global. Por que ele disse isso aos Tessalonicenses? Porque a questão era sempre essa de angústia escatológica, quando Jesus vai voltar, e viver debaixo dessa agonia. Você consegue 1 ano, 2, 3. Eu vivi assim aproximadamente 7 anos, com esse escatologismo da minha geração nos anos 70, que foi provavelmente a geração mais escatológica do século XX. O que veio, as gerações que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Mas nos anos 70 houve uma explosão de produção escatológica nos Estados Unidos que tomou conta do mundo inteiro. E o Brasil não poderia ser diferente. E eu me converti nesse ambiente. Israel tinha se constituído em nação em 1948, aí os escatologistas dispensacionalistas pentecostais iniciaram uma escatologia de contagem regressiva, de 1948 até 1988, quando fizesse 40 anos
que, segundo eles, cumprir-se-ia uma geração bíblica antiga, Jesus voltaria. E aí todo mundo esperou Jesus. Esperando o trem, esperando, meu Deus, para o ano que vem, para o século que vem, ficaram ali, um monte de gente que se cansou, desanimou, perdeu a esperança, porque esse tipo de coisa só produz desânimo. No entanto, como eu estava dizendo, antes de Constantino, desde a igreja de Jerusalém no Pentecoste, nós nunca tivemos uma época áurea, como alguns pensam. Eu vejo pessoas batendo só no cristianismo, parece que dando a impressão de que nós cristãos tivemos 300 anos de uma época de ouro, linda, maravilhosa. Isso nunca existiu. Nunca. Por exemplo, Paulo. Os piores inimigos de Paulo eram os judeus, puro sangue, das sinagogas, e os judeus cristãos, chamados de judaizantes, que eram os cristãos que queriam judaizar os novos convertidos, porque eles diziam que criam em Jesus, mas alguém que cresce em Jesus tinha que adotar toda a lei de Moisés e todos os costumes judaicos para serem cristãos verdadeiros. Esses foram os piores inimigos de Paulo. Quando você vê perseguições nos Atos dos Apóstolos, não são romanos, não são pessoas de outras etnias, são judeus. E são judeus cristãos, perseguindo Paulo e o evangelho da graça, e corrompendo a mente de pessoas. São esses acerca dos quais Paulo mais fala nas cartas dele. Ele fala sobre esses caras como os grandes inimigos 90 e tantos % das vezes. Ele não fala de romanos e nem de pagãos. Ele fala de gente que vem de Jerusalém. Jerusalém é de onde vem a perseguição, o mal, é de onde vem a Inquisição, é de onde vêm as pedradas. E mais do que isso, a própria igreja cristã que recebeu o Pentecoste foi se transformando, foi se desfigurando na realidade e foi ficando legalista. E foram fazendo sincretismo com o judaísmo do templo, até o ano 70, quando o templo foi destruído. A igreja em Jerusalém era profundamente sincretizada com o judaísmo local. E eles tinham muito mais comunhão com alguns sacerdotes do judaísmo e do templo do que com Paulo e com outros cristãos. Paulo era persona não grata para a maioria deles, nem entendiam o que Paulo pregava ou o que Paulo dizia. Foi indo visitá-los uma segunda vez que Paulo acabou preso, e depois disso foi para Roma e depois para a morte. E o pessoal da igreja em Jerusalém, Tiago, irmão querido, mas botou o galho dentro. Os que estavam ali em Jerusalém quando Paulo foi preso, Paulo diz que ninguém abriu a boca, ninguém falou nada. Se não fosse um parente dele, ele teria sido morto na estrada, porque tinha uma emboscada feita. E ninguém da igreja disse coisa alguma, exceto um parente, um sobrinho, que foi lá e disse: olha, diz para o capitão da guarda mudar a trajetória, aumentar a proteção, porque tem homens religiosos que juraram em anátema não comerem, não beberem até te matarem no caminho para Cesareia Marítima. Mas foi alguém de fora que veio ajudar, não foi ninguém de dentro. Aí você vai observando, naquele período apostólico, muitos apóstolos tomaram rumos diferentes. E você veja, se o próprio Pedro, que andou tão perto de Paulo,
demorou demais a entender as coisas que Paulo dizia, a ponto de Paulo ter que dar uma bronca nele, que você lê aí na Epístola aos Gálatas, capítulos 1 e 2, é a bronca de Paulo em Pedro, pela dissimulação dele, Barnabé, não aguentavam a pressão da igreja de Jerusalém e eles faziam qualquer tipo de negócio para não serem mal julgados, mal interpretados pelos crentes legalistas de Jerusalém. Então, a começar de Jerusalém, a perseguição sobre Paulo. E Paulo não é perseguido praticamente por ninguém, por nenhum romano, a não ser por incitamento religioso dos judeus e do grupo dos judaizantes. E o grande padecimento dele, o grande espinho na carne, é que vem do povo dele, vem dos judeus. A pior angústia. O diabo de Paulo, o Satanás de Paulo, é o judaísmo raivoso, enciumado, e os cristãos judaizantes, que achavam que ele desconstruía a cultura judaica e as tradições judaicas junto aos novos cristãos pagãos, que o povo de Jerusalém queria que fossem judeus crentes, e Paulo queria que eles fossem quem eles eram, só que agora com a consciência do evangelho, não do judaísmo, não de Moisés, mas de Jesus, do evangelho. Era só o que Paulo ensinava. E para os judeus e para os cristãos judaizantes era blasfêmia. Ele era perseguido por isso, a ponto de Pedro depois dizer que o nosso irmão, amado irmão Paulo, diz coisas difíceis de compreender, as quais os instáveis e os que têm a mente corrompida distorcem para o próprio mal deles. Mas Pedro não saiu entendendo Paulo de cara. Paulo estava anos-luz na frente desse pessoal todo. E agora, se Pedro, que era um dos mais próximos, e Barnabé, que andava com Paulo, e a tradição diz que era primo dele, às vezes não entendiam o que Paulo ensinava, ou o próprio Barnabé, lá na Galácia, se uniu a Pedro para fazer uma dissimulação e dizer: quem sabe não é bem assim, para não ficar mal com o pessoal de Jerusalém. Imagina os outros apóstolos que não tiveram a bênção do convívio com Paulo. Alguns, quando saíram por causa da perseguição. Depois da perseguição a Estevão, logo depois de um tempo, alguns tiveram que ir. E uns foram para um lugar, outro para outro. Todo mundo escolheu o seu rumo. E houve muitas adaptações. Nem todos os apóstolos eram Paulos. Assim como Pedro nunca atingiu a consciência de Paulo. Assim como a maioria deles também não atingiu. É por isso que a gente encontra naquele período, aí por volta do ano 33, 34, ou melhor, a gente tem que acrescentar 5 anos à nossa cronologia, porque Jesus nasceu 5 anos antes do nascimento do Cristo do calendário gregoriano. Então, aí por volta de 40 anos depois, o que aconteceu foi que a própria igreja em Jerusalém foi virando do jeito que eu já descrevi, e depois de algum tempo os apóstolos foram se espalhando e havia uma quantidade enorme de perversões da pregação, que a gente encontra Paulo falando. Paulo morreu no ano 64. Portanto, em aproximadamente 30 anos, e Paulo não estava convertido desde o início, desde que Jesus foi assunto aos céus, mas durante aquele período, quem sabe durante 25 anos, Paulo viu todo tipo de
perversão da consciência da fé penetrar as comunidades que ele próprio ia criando. Ele começava tudo certinho, bonitinho, Jesus, o evangelho da graça, a reconciliação, a paz com Deus, está tudo pago, tudo consumado, não há mais dívida, vocês não estão obrigados à lei de Moisés, vocês são gente do evangelho, de uma obediência superior, a justiça do reino de Deus, que se cumpre pela prática do amor, e ensinava tudo que vocês aprendem aqui. Mas bastava chegar alguém de fora. Alguém dizendo que existia uma bênção especial, ou inventando alguma coisa, como lá em Corinto, a ressurreição já aconteceu, ou inventando uma outra doutrina, olha, teu pai morreu, ele era crente, não era não? Então por que você não se batiza pelo seu pai, ou teu avô, ou pela tua ancestralidade toda? Foram criando uma religião de ancestralidades que podiam ser salvas pela água do batismo. Inventaram histórias as mais variadas. Ou então a ressurreição já se deu. Se você não foi, agora encontra outro caminho. E tudo que você puder querer inventar de modas doutrinárias, eles já tinham inventado. E com a aproximação dos grupos e das seitas gnósticas, a palavra gnóstica significa conhecimento, era uma filosofia que tinha uma quantidade enorme de braços e de variáveis, embora houvesse umas 3 linhas principais, mas ela tinha muitas variações, ela tinha um degradê bem significativo de variações, estava presente em todo o Império Romano. Todo o Império Romano estava cheio disso. E aí o que acontece? Acontece que, imagina, aquelas comunidades, ninguém tinha Novo Testamento, ninguém tinha um texto, ninguém tinha carta de Paulo aos Coríntios, ninguém tinha carta de Paulo aos Romanos, ninguém tinha nada disso. Até a carta aos Tessalonicenses, que foi a primeira, não circulou tanto de saída e no início. Então era mais ou menos cada qual por si. Aí chegava alguém, falava bem, naquele tempo, uma condição absolutamente superior a qualquer outra, era a fala. Eu ainda nasci numa geração em que falar bem colocava você acima de qualquer outra pessoa no pedestal do poder de comunicação. Não é como hoje, que quanto pior você fala, quanto mais errado você fale, quanto pior você conjugue tudo, quanto menos concordância haja, quanto mais básico, baixo e feio seja o seu português, melhor para você, mais você se comunica, mais o povo entende. Quanto melhor seja a sua fala, menos gente te ouve. Mas naquele tempo, falar era o instrumento precípio, era o mais importante. Os homens glorificados no passado, até há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eram os grandes oradores. Então bastava chegar alguém falando bem, com desenvoltura, com eloquência, com capacidade, numa comunidade cristã, e o cara anunciasse uma doutrina gnóstica em nome de Jesus, dizendo que Jesus era gnóstico, e aí criava e construía para os pagãos das terras distantes, que não tinham visto Jesus, nem convivido com Jesus, nem sabido nada em primeira mão de Jesus, eles acreditavam no que diziam que Jesus era. Como acontece entre nós, o cara não lê Novo Testamento, não lê os Evangelhos, não sabe de nada, ele só vê YouTube e pregadores. Cada um diz uma coisa, ele crê em cada coisa que nem Deus acredita, nem o diabo crê, de tão malucos que são as invenções em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de tudo, e vocês embarcam, assim também como os gentios, os pagãos,
daquele primeiro século faziam. Então, toda a sorte de maluquice dos gnósticos, e os gnósticos foram os principais, chegou. Grupo dos gnósticos que dizia: se você quer salvação, então tem que andar comigo. Porque os gnósticos ensinavam que a salvação só era concedida a quem recebia uma informação privilegiada que os outros não possuíam, de modo que você era salvo pela informação privilegiada, que para os outros ainda era um mistério. Eram cultos de mistério que tinham nascido no Egito antigo, mas o gnosticismo deu sofisticação e universalização a esses cultos de mistério. Aí um monte de gente dizia: não, Paulo vem aqui, prega na praça, prega para todo mundo, fala para todo mundo. A mesma coisa com Apolo, a mesma coisa Timóteo, a mesma coisa todos os que o representam. Eu quero uma coisa misteriosa. Eu quero algo que seja só meu. Eu quero fazer parte de uma elite. E aí esse pessoal que gosta de ser a elite do saber, que sabe o que ninguém mais sabe, como é aqui entre nós ainda hoje, tem um monte de gente caindo na mesma história. E aí caíam como uns bobinhos, e Paulo sofre. A carta dele aos Colossenses, metade dela é para bater nisso. Tem outras cartas que ele escreve onde porções da carta é para bater nisso. Aos Colossenses, por exemplo, ele diz: parem com essa história de segredo, de mistério, porque todos os mistérios e todos os segredos estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não estão em nenhum lugar longe ou fora de Jesus. Em Cristo vocês têm tudo, absolutamente tudo. Assim como, de um outro lado, você tinha seitas do gnosticismo que diziam: olha, o que a gente faz com o corpo não afeta o espírito. Se você no espírito praticar determinados atos de preces, de mantras, de silêncio, de interiorização e de repetição de conhecimentos que a maior parte das pessoas não sabe, você, espiritualmente falando, está elevado e salvo. O que você faz com o corpo não importa. Não importa. Assim como tinha os judeus do ascetismo que diziam que se você pegar isso, tocar aquilo, beber aquilo outro, vestir aquilo outro, você está contaminado e perdido, tinham os gnósticos que diziam: olha, pode comer quem você quiser, pode ter quantos homens quiser, quantas mulheres quiser, pode se promiscuir. O que você faz do corpo não atinge o espírito, fica tranquilo. E aí vem as grandes promiscuidades, como o Apocalipse chama de a seita dos nicolaítas, que era basicamente assim, um grupo gnosticista promíscuo, tinha tomado conta de quase tudo na Ásia Menor. Ou então você tinha aqueles outros grupos gnosticistas que ensinavam quase tudo como um apóstolo ensinaria, exceto pelo fato de que você teria que fazer algumas confissões gnósticas que faltavam ao conhecimento cristão original. Então, o menor que eles conseguiam realizar era dizer que na fé em Jesus ainda tinha algumas poucas coisas a acrescentar, ou tinha algumas coisas a diminuir. Segundo o Evangelho tinha coisas para tirar e coisas para colocar. Era a terceira via gnosticista, no primeiro século. E os judaizantes. Isso foi um inferno. Não teve uma única igreja que tenha tido paz, que tenha tido sossego,
que não tenha se corrompido, que não tenha adotado loucuras, que não tivesse entrado em repreensibilidades terríveis. Você veja, por exemplo, o maior exemplo disso são as chamadas 7 igrejas do Apocalipse, que vieram no final do primeiro século, aquelas cartas, aquelas 7 igrejas. Final do primeiro século. No máximo início do segundo, os primeiros anos, mas foi no final do primeiro século. Você veja que a única igreja que não recebe uma repreensão veemente ali é a de Filadélfia, que é a menorzinha de todas. As outras estavam todas corrompidas. Teologia da prosperidade, sincretismo misticista, com feitiçaria, com culto misturado a Esculápio, lá em Pérgamo, com adorações diversas, com absorção de comidas sacrificadas a ídolos, como se aos ídolos sacrificadas, sem saberem que o ídolo nada é no mundo, eles, todavia, continuavam crendo nos ídolos e comendo comidas sacrificadas aos ídolos como devoção. Isso continuou, isso prosseguiu, e eles faziam de tudo. Quem chegasse e dissesse que tinha uma nova palavra, embarcava todo mundo junto. No segundo século, foi mais ou menos a mesma coisa. Com um pouco mais de recurso. Já tinha gente um pouco mais letrada, os discípulos dos apóstolos já eram pessoas com mais conhecimento de grego, já tinham mais conhecimento de cultura e literatura, já tinham conhecimentos clássicos, já não eram pessoas tão básicas. Então, do segundo século em diante, você já tem alguma elaboração de pensamento, um pouco mais denso, um pouco mais sofisticado, e algumas manifestações mais profundas de recolhimento devocional, recolhimento, início de movimentos de meditação, de afastamento da muvuca citadina, urbana. Começam a ter esses grupos, mas eles também começam a ficar fanáticos. No terceiro século, quando surgem os grandes ermitões, que vão para os desertos, que veem a igreja já toda misturada, confundida, confusa, misturando Jesus com outras coisas, alguns se afastaram, e nesse afastamento se tornaram fanaticíssimos. Aí eram pessoas que queriam se salvar pela abstinência, se salvar pela renúncia, se salvar pela negação, se salvar pela sujeira, pela imundícia. Gente que era capaz de ficar 30 anos sentado num pedaço de pau, numa tábua em cima, fazendo cocô embaixo, xixi embaixo, e só comiam quando alguém puxava, botava uma comida na cordinha deles para eles comerem. Passavam sol, passavam chuva, se santificando para o Senhor. 30 anos como Santo Antão. E outros que fizeram tantas loucuras absurdas, que se enfurnaram em cavernas, que ficaram cobertos de fungos. Eram coisas horríveis. Não houve essa era de lucidez, de consciência, que tenha durado. Não houve 20 anos disso. Nem 50 anos, não houve. Mal houve 10, 15 anos de saúde, quanto mais um tempo mais longo. Não houve um século áureo. No século IV veio o cristianismo, e aí o que vem daí para frente, eu já falei bastante, é loucura, 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 continuando e sofisticando a loucura anterior. Quando a gente pula, dá esse salto do século IV para o século XVI, a gente dá um salto aí de 1.100 anos praticamente, não são 1.200, 1.100. E você chega e começa a chegar perto dos pré-reformadores, dos movimentos de leitura da Bíblia, de tentativa de divulgação da Escritura, Wycliffe e alguns outros
semelhantes a ele, são pessoas isoladas. Não é algo que tem a ver com uma consciência geral. Geralmente são seres solitários, são vagalumes. John Hus não era um líder de um movimento grande, era um ente solitário, por isso foi logo liquidado. E a coisa mais maravilhosa dele foi ter dito: olha, hoje vocês estão matando aqui um bichinho, um pequeno ganso, mas daqui a 100 anos vai aparecer um cisne que vocês não vão poder calar. E aí todo mundo atribuiu isso a uma profecia dele sobre a vinda de Lutero, que em relação a ele, que era um ganso, chegou Lutero com aquele poder de um cisne, e apoiado logo depois por príncipes, por principados, por nações, pelos alemães, pelos germânicos, traduziu a Bíblia. Aí a gente pensa que aquela foi uma era áurea. Só o ignorante pensa isso. Aquilo podia ser áureo para 1, para 2, para 3, para 10, para poucos. Para a maioria, não. A maioria continuou na ignorância. E quando a Escritura, o Novo Testamento, foi para os camponeses alemães, a maioria deles não transformou aquilo em consciência profunda do Evangelho e nem da graça. Aquilo virou apenas um símbolo de autorização para romper definitivamente com o Vaticano, com a Igreja Católica. Aí começam guerras, revoltas, choques de todos os lados, que vão tomando grupos, principados dos francos, se espalhando por outros lugares da Europa, até que chega a Grã-Bretanha, que já tinha um evangelho que tinha sido pregado lá no início por São Patrício aos irlandeses, mas que também não criou uma era de ouro. Ele foi um homem de ouro, mas não criou uma era dourada. Nem tampouco Lutero. Criou foi uma grande divisão, um grande cisma. Um cisma enorme, cheios de guerra para defender as posições. Não tem paz e amor, louvado seja Deus, não, é espada e cacete. E defesa, e ataque, e briga por territórios, por dominação. Aí começam reis querendo se casar de novo, o catolicismo não permitia, como era o caso de Henrique VIII. Aí vamos criar uma igreja para nós, onde a gente case os divorciados, e vamos romper com o catolicismo. Aí nasce o que hoje a gente chama de anglicanismo, onde até hoje a rainha é a cabeça da igreja. Mas houve uma era áurea? Não. Muita morte, muito cadafalso, muita forca, muita ignorância. O próprio anglicanismo foi de uma ignorância e de um obscurantismo absurdo. Só não sabe quem não conhece nada. Aí você tem o movimento calvinista. Aí chegam os reformados e dizem: essa foi uma era áurea. Não sei quando. Nunca deixou de ter violência, perseguição, inquisição. Já tinha havido Inquisição católica, depois continuou a haver Inquisição espanhola e portuguesa contra judeus e também contra protestantes. Continuaram as Inquisições. Genebra de Calvino nunca foi um paraíso, jamais foi um paraíso. Era um lugar de lutas, de tensões, de angústias, de gente com opiniões diferentes, de cismas, de complôs. O próprio Calvino teve que ficar fora da cidade cerca de 5 anos para não morrer. E gente que discordou dele quando ele estava com poder, como foi o caso de Servetus, foi para guilhotina, foi poupado da fogueira porque
Calvino disse: uma morte mais humana será cortar a cabeça, vai ser mais rápido do que a fogueira. E aí isso já foi um grande ganho de humanidade, de acordo com os reformados. Mas nunca teve essa era áurea no século XVI. Muita guerra, muita gente morreu por causa de uma fé que diz que é amor, mas que provocou morte, muito mais morte e dor do que a entrega consciente do amor. Aí começa, no século XVII, o que você tem a contra-reforma, que já começou no século XVI, dos católicos, contra a reforma protestante. Depois do século XVII, as divisões se exacerbam dentro do protestantismo, arminianismo por um lado, calvinismo por outro, anglicanismo no extremo norte. Aí começam as grandes divisões de pensamento, nunca é só pensamento, sempre tem hostilidade, sempre tem choque, sempre tem violência. Isso segue em tempos de conflito o tempo todo, nunca houve paz. Enquanto isso, na Inglaterra estão surgindo os Quakers, separatistas, os puritanos, querendo atravessar o oceano para fundarem a Nova Jerusalém. Os Estados Unidos da América foi fundado sob uma doutrina chamada de Manifest Destiny, Destino Manifesto, e que eles diziam que eles eram o novo Israel e que a América seria o novo Israel, a Nova Jerusalém. Eles eram o novo povo de Deus e foram para lá com essa função. Então, matar índio, destruir quem estivesse lá, os povos autóctones, tudo isso fazia parte do processo de purificação. Assim como já tinha havido os cruzados, e eu passei batido em cima deles, na viagem do século X para o século XI e XII, aquele morticínio de cruzados matando islamitas, maometanos e vice-versa, guerras para lá, guerras para cá, derramamento de sangue em nome de Jesus. Jerusalém, que é a cidade da paz, foi a cidade mais miserável de ódio, de guerra, de disputa que a Terra já conheceu. Não há nenhum chão no planeta Terra que tenha sido objeto de mais disputa de ódio religioso do que Jerusalém. E os cruzados foram um exemplo tópico disso, mas entre nós continua exatamente igual. Exatamente do mesmo modo. Uma amiga minha, semana retrasada, teve uma experiência de calor de fé. Ela não é evangélica, ela é só minha amiga e recebe o evangelho aqui comigo. E ela me ligou, ela tem dinheiro, ela me ligou: olha, Caio, eu estou indo até Jerusalém, vou sozinha. Eu quase que falei: não vai não, fulana. Espera para você ir comigo, porque eu tinha absoluta certeza que ela iria se desapontar. Aí logo depois ela me mandou um vídeo de lá, dizendo: eu estou tão desapontada. Eu vim aqui em Belém, encontrei esse muro da vergonha separando. Eu peguei carro para dentro dos territórios palestinos, eu me senti tão mal. E andando por dentro de Jerusalém, no primeiro dia eu estava feliz, mas depois eu fui observando aquela igreja do Santo Sepulcro, que coisa mais feia. E onde eu vou é conflito entre grupos e seitas cristãs, cada um querendo ser o dono do pedaço. Eu falei: pois é, por isso é que eu quase te pedi para não ir. Ela falou: mas eu prometo que eu vou contigo no ano que vem. Eu digo: você vai fazer outra viagem, onde tudo isso é mostrado com uma crueza danada por mim. Ao mesmo tempo, você vai ver outras coisas que você jamais vai conseguir enxergar sozinha. Jerusalém não é um bom lugar para um leigo visitar sem alguém que conheça muito para ajudar. Do contrário, vai sair com mais impressões. Então, voltando aqui,
século XVII, século XVIII, aí já é o cristianismo ocidental, americano, inglês, os movimentos missionários para salvar pagãos, já tinha vindo o pessoal espanhol e português para cá no descobrimento das Américas, com a chacina dos indígenas. Tudo isso é movimento cristão. É a cruz e a espada, de um lado e do outro, em nome de Jesus, para matar os astecas, porque faziam sacrifícios humanos. Então os cristãos, para santificarem o terreno em nome de Jesus, mataram todos os astecas, como um sacrifício a Deus, limpando o chão, porque eles matavam um aqui e outro ali, nos seus dias de festas. Eles resolveram matar logo milhares e milhões, porque em nome de Jesus não há pecado nisso. Fizeram isso em toda a América Latina, destruíram as populações indígenas todas, da América Latina, da América do Sul. Foi um morticínio, como poucas vezes houve. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os cristãos americanos estavam liquidando todas as etnias indígenas em nome de Jesus. Aí vem o meu filho na fé, ou alguns deles, que parece que esqueceram tudo que aprenderam comigo e me diz, e eu fiquei ouvindo ele falar com uma convicção. Minha gente, com autoridade, a igreja está como está, porque os cristãos de hoje não conhecem nada do cristianismo. E ele é assertivo assim. Se conhecessem, não estariam assim. Eu falei, meu filho, você que não está sabendo de nada, rapaz. Não leu nem a história do cristianismo com um olho só, leu de olho fechado. Estava em braille, você não sabe ler braille, você não vê que foi uma calamidade só até o dia de hoje. Aí você que está me assistindo aqui, não viu a gente chegar no século XIX, mas está mais perto. Aí começam a surgir os movimentos de avivamento do século XVIII para o século XIX. Aí o fanatismo dos movimentos de avivamento foi se transformando na regra, na prática de piedade cristã. Não haveria piedade cristã sem aquele tipo de fanatismo puritano dos avivalistas, do sofrimento, das renúncias, do não beba isso, não coma aquilo, não transe no domingo, não beije o peito da sua mulher, não faça sexo oral, não deixe ela tocar em você, transe, se possível, só para reproduzir. Se não der, vá lá, mas é papai e mamãe, e tal, e tal, e tal. Isso chegou a ser prática de costume ensinado em seminários. E os caras iam servir a Deus assim, sabendo até como enfiar. E aonde era pecado e aonde não era. E perseguia quem fazia diferente. E aí a gente tem o século XIX, aquele século de tristeza cristã, e inicia-se o século XX com a presunção de que era o último século da história e que, portanto, os cristãos iriam evangelizar o mundo inteiro no século XX. E eu sou filho desse século e desse movimento. Quando eu nasci no meio do século XX, 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a grande ênfase que tinha sido parada pela Primeira Guerra Mundial e que não pôde ser continuada entre a Primeira e a Segunda Guerra, porque foi praticamente um tempo de preparação para a continuidade. Eu não faço, por exemplo, distinção histórica clara entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. As mesmas pessoas que eram os protagonistas presentes na Primeira Guerra eram os líderes da Segunda. Eu não tenho tempo de mostrar isso, mas você iria ficar chocado de ver a continuidade. E aí o que é que acontece? Quando acaba a Segunda Guerra, e aquela foi uma coisa apocalíptica,
Nunca ninguém tinha visto nada igual. Imagina só, a Terra. Você pode somar Gengis Khan com Alexandre o Grande, com Ciro o Grande, com Nabucodonosor, com quem você quiser. Some as maldades. Antíoco Epifânio. Bota todo mundo junto. Os grandes símbolos da maldade humana não dão meio Hitler. Sei lá se meio Hitler, talvez um terço de Hitler. Nunca a humanidade tinha visto 60, 70 milhões de pessoas morrerem assim, ó, num espaço curto de tempo. Curto. Menos de 10 anos. As mortes mais intensas em 4 anos. E aí, logo depois, quando a Segunda Guerra terminou, o comunismo russo, soviético, abraçou o leste europeu e tomou todos aqueles países como seu. E foi por isso que de um lado surgiu a OTAN, de outro lado o Pacto de Varsóvia, que terminou em 1991, quando a União Soviética caiu, não tinha mais dinheiro nem para sustentar a própria vida cotidiana dos russos, por exemplo. Eu estive lá nesse período 2 vezes, era fome, era miséria, era frio, estava horroroso, estava acabando tudo. Então, o que acontece? O que acontece é que o mundo ficou dividido em Guerra Fria, e os americanos, como a maior potência que emergiu da Segunda Guerra, e como era também o maior país protestante do mundo, decidiu que era agora a sua missão do Destino Manifesto evangelizar a terra toda para Jesus poder voltar. E aí o grupo evangelizador tomou o texto de Mateus 24, e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim, e concluiu que o fim viria assim que os cristãos conseguissem pregar a todas as etnias. Então foi aquele desespero para treinar cristãos antes do século XX terminar, para naqueles 50 anos seguintes, todas as tribos indígenas, todas as etnias indígenas, autóctones, terem sido evangelizadas. Para eles, o simplismo era tão grande que bastava um membro da tribo crer, que já se considerava aquela etnia alcançada. Aí foram todas as estratégias, os congressos de evangelização, os maiores, dos quais eu participei de quase todos. Congresso, eles veio de Berlim, aí eu ainda era criança, eu não fui, é óbvio, mas aí depois começaram a vir os congressos das décadas de 60, eu não fui, eu ainda era adolescente, mas meu pai já foi. Aí vieram os congressos do início dos anos 70, eu não fui ao primeiro, ao de Lausanne, na Suíça, mas o reverendo Antônio Elias, reverendo Davi Glass, meu pai, várias pessoas da minha intimidade foram, e dali para frente eu já era convertido, em 74, dali para frente eu passei a ser convidado para todos, e depois para participar pregando em todos, e para fazer aberturas ou encerramentos e coisas assim, até o Congresso de Manilha, que foi nas Filipinas, que foi o último grande congresso do movimento de Lausanne, onde eu fui convidado para ser o keynote speaker, pregando para todos aqueles milhares de pastores que estavam lá reunidos, e eu tive uma angústia no meu coração que se misturou com um problema cardíaco, mas mais forte do que o problema cardíaco foi a minha angústia de falta de paz, de ir. Porque eu tinha uma convicção profunda no coração, naquele final dos anos 90, que a gente estava apagando as luzes e que não havia nada que eu pudesse dizer naquele lugar que fosse impedir qualquer coisa, porque já estava virado.
O que a gente tinha, que nunca foi bom, já estava entornado, emborcado no mundo inteiro. A teologia da prosperidade já tinha tomado conta de tudo, era só dinheiro, era só vantagem, era só loucura, era só triunfalismo. E a janela 1040 de pregação para os muçulmanos já tinha se mostrado fracassada, não ia também a lugar nenhum. E aí começam os grandes escândalos, 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 e a gente entra no ano 2000 andando para trás e vendo os obscurantismos dos primeiros séculos, do quarto século, da Idade das Trevas, dos obscurantismos pós-século XVI, da Reforma Protestante, do catolicismo e dos fanatismos puritanos, tudo isso junto, num pacote só, que é o que a gente tem hoje, um grande pacotaço de mentiras de todos os lados. Aí vem o meu filho na fé, que ficou comigo 20 anos, todo dia, e me diz: a igreja só está assim porque os evangélicos não conhecem a história do cristianismo, senão seria diferente, aprenderiam como poderia ser diferente. E eu me perguntando: onde, filho? Isso coube na vida de pessoas. Pessoas, sim. Eu conheço milhares de pessoas que viveram a fé. Viveram a fé. Não fossem essas milhares de pessoas, Nietzsche teria a razão absoluta quando ele disse que o único cristão que ele conheceu foi Jesus. E é uma frase ótima, como quase todas as frases de Nietzsche. Até aquelas com as quais eu não concordo, eu acho ótimas como frases. O único cristão que eu conheci foi Jesus. Nietzsche disse: o cristianismo, se é que houve algum, terminou quando Jesus morreu e não ressuscitou. Acabou ali. O resto foi falácia. E é óbvio que eu não creio nele. Jesus ressuscitou. E todos aqueles que genuína e profundamente encontraram com ele e entenderam sua mensagem e a praticaram, foram pequenos cristos andando solitariamente neste mundo. Pequenos cristos, pequenos Jesuses, Jesusas, andando, pregando, incompreendidos, profetas solitários, tratados como hereges ou deixados na marginalidade, sozinhos. Você sabe disso. E sabe que continua assim. E a pergunta que eu coloquei aí no texto foi: Jesus errou? Jesus errou? Me responda. Jesus pensou alguma coisa diferente? Jesus cria na vitória da fé? Me responda. Jesus esperava que houvesse uma era áurea, onde a maior parte do mundo cresce em Jesus e houvesse um tempo lindo de amor, de justiça, de paz, de verdade. Me diga, Jesus ensinou isso? Se ensinou isso, me diga quando. No meu Novo Testamento, esse texto só começa, sabe quando? Na Nova Jerusalém. É quando todos os povos, nações e etnias e línguas da terra vêm, sobem ao Cordeiro, a Nova Jerusalém, para adorá-lo em espírito e em verdade, e comerem das folhas e dos frutos da árvore da vida, que é para a cura dos povos. Fora isso, onde foi que Jesus disse? Ao contrário, eu só vejo Jesus dizendo: não temais,
preste atenção, olha aqui para mim, você, meu filho. Não temais, olha para mim, menina. Não temais, ó vós, pequeno rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino. Ele não disse não temais, ó grande rebanho, rebanho poderoso, valentes de Deus na terra, guerreiros dominadores, cruzadistas da verdade, dominadores de governos, reinando em glória com Cristo sobre os reinos e os pagãos da terra, agora, hoje, sendo os ayatolás de Deus nesse mundo, dando as leis, as regras, ditando os usos, os costumes, as normas, as formas, as ideologias. Não, Jesus nunca disse. Ele disse que a porta é estreita e são poucos os que entram por ela. Ele disse que o caminho é estreito e são poucos os que acertam com ele. Ele pergunta, porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Qual é a resposta a essa pergunta retórica? Qualquer um, por mais apatetado que seja, sabe que é uma negativa. Não! Não haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Haverá religião, haverá cristianismo, haverá poder terreno em nome de Deus, haverá grandes sedes, haverá grandes potestades religiosas usando o nome de Deus, o nome de Jesus, mas fé, prática do Evangelho, justiça, paz, amor. Sem justiça não há paz. E aonde há paz, ela só se valida pela prática do amor. E aonde há a verdadeira fé, ela só se faz genuína pela prática do amor, porque a fé sem amor está morta. Ou seja, a fé sem obras, sem o fruto do amor, está morta. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará porventura fé na terra? Então, que cristianismo é esse a ser rememorado? Que cristianismo é esse a ser rememorado? Que cristianismo é esse a ser rememorado? Eu conheço seres humanos que viveram Jesus. Alguns lindos, e alguns eram cristãos. Houve alguns que nem cristãos eram, e que viveram o Evangelho mais do que qualquer cristão. No século XX, do século XIX para o século XX, viveu um homem na Índia chamado Sadhu Sundar Singh. Ele era a manifestação de um Paulo. Ele era a manifestação de um ser, eu não vou nem dizer de um Pedro, porque ele estava para além da consciência de Pedro. Pedro nunca alcançou aquela percepção. Um homem extraordinário, um homem raro. No século XX, você tem Mahatma Gandhi. E, a meu ver, foi o indivíduo que mais e melhor praticou o que Jesus ensinou como fé, como evangelho, para ser vivido na história humana, no meio da sociedade humana. Ninguém fez isso com mais veemência do que Mahatma Gandhi, nem Martin Luther King, nem Billy Graham, ninguém. Todo mundo é aprendiz desse gigante. Agora, onde é que houve? Foi na Igreja Batista de Richmond, aonde houve esse cristianismo americano? Não. Foi na Rua Azusa? Não. Onde é que foi que houve? Foi no avivamento argentino, que só tinha doido? Não. O avivamento brasileiro, de dente de ouro, e de um monte de maluco caindo no chão. Tem gente aqui que nem sabe a era do dente de ouro. Nos anos 90, teve um acesso aqui de dente de ouro. O cara ficava ungido, aparecia um dente de ouro nele.
E não era dente de dentina, não, era um dente de ouro. Uma vez, um amigo meu e eu, meu amigo dentista, se deu ao trabalho, doutor Valdemir, que deve estar me assistindo aqui, se deu ao trabalho de pegar um dente de ouro daquele e abrir. O material mais podre, não tinha nada de ouro ali, mas virou símbolo de unção cristã no cristianismo ocidental, dos Estados Unidos à Patagônia. Reunião da DONEP, de Mori Cerulo, de teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, não sei se você sabia, menino, menina, era validada por dente de ouro. Havia tanta gente que você conhece que está aí, eu não vou citar o nome deles não, porque é vergonha alheia, mas eles continuam pregando como se nada tivesse acontecido. Na realidade, esse pessoal vai passando de uma loucura que não deu certo para outra e não explica nada para ninguém. E você vai se convertendo no meio de uma loucura, vai pensando que aquilo está começando agora. Mas a própria história dos dentes de ouro, dessa unção fajuta da prosperidade, já tinha acontecido antes da história do cristianismo. Mas você não sabia. E aí você chega hoje aqui em volta. Está aqui, ó. Tem alguma coisa diferente de tudo que eu narrei? Você encontra pessoas. Eu conheço. Jesuses brasileiros. Jesusas brasileiros. Mas eu não encontro um único movimento a dizer por mais de 10 anos que continuou com esplendor original. Não conheço. Eu participei de movimentos apostólicos do tipo Atos dos Apóstolos em Manaus. Eu e meu pai tivemos o privilégio de ver o que uma verdadeira igreja de Deus pode ser. E eu vi durante 10 anos, meu pai deve ter visto durante uns 15 anos, o que uma verdadeira igreja de amor, de perdão, de misericórdia, de graça pode ser, de harmonia, de unidade, de respeito, de reverência uns pelos outros, de carinho, de acolhimento. Eu vi isso. Dr. Shed, que foi lá me visitar em Manaus, falou, hospedado na minha casa: Caio, eu só vi o que está acontecendo aqui na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Isso ele me falou na cozinha da minha casa, em 1977, 78, por aí. Eu ouvi outros dizerem a mesma coisa. O Hans Burke. Eu vi alguns outros que vieram de longe e olharam para o que estava acontecendo ali e disseram: meu Deus, isso aqui é inusitado. Como eu também vivi uns 5 anos de muito espírito da igreja do melhor jaez. Quando eu fui pastorear a igreja presbiteriana Betânia em São Francisco, sucedendo o reverendo Antônio Elias, nós vivemos uns 5 anos de glória, de amor, de carinho, de reverência. Eu nunca me senti tão amado. Foi em Manaus e lá. Amor, 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 carinho. E aquela reverência pura, aquela coisa santa. Agora, as pessoas não parecem ter a capacidade da continuidade. Ou então basta tirar um, que é o foco irradiador, e aí devagar, 2, 3, 4, 5 anos, tudo começa a se esfacelar, porque a grande maioria não conhece o evangelho para si. Dependem sempre de algum outro que seja o intérprete. Se o intérprete é bom, eles vivem um período bom. Se o intérprete é ruim, eles se perdem por inteiro e não sabem voltar. Agora, Jesus nunca prometeu a geração nenhuma que nós teríamos uma era áurea. Ele disse que nós teríamos que estar sempre em estado de resistência.
O que ele diz e repete o tempo todo é: vigiem, não durmam, não sejam virgens nécias, não deixem o fogo, a chama, o azeite acabar, não sentem em cima do dom, saiam a multiplicar talentos, não digam meu Senhor demora. E aí, como vocês estabeleceram um prazo para a volta dele, e ele não alcança esses prazos, porque ele não virá jamais, segundo o prazo de ninguém, aí gerações inteiras começam a se decepcionar. O escatologismo, a promessa da volta de Jesus, sempre precede as grandes barrigadas de depressão de uma geração inteira. Agora nós estamos vivendo uma fase de euforia política. Vamos ser os donos do país. Nos Estados Unidos, eles disseram, os protestantes, nós vamos ser outra vez os donos do país, como no tempo dos founders ou dos puritanos. Seja lá como seja, nós vamos ter a nossa voz afirmada, deu no que deu. E olha aqui no que está dando. E olha na América Latina inteira. Olha a África. A África evangélica está ficando pior do que a África pagã, de tanta maluquice que está acontecendo lá, mas vocês não veem nada, não é? Está tudo bem? Está tudo lindo? Aí chega alguém, como toda hora chega, gente dizendo: Caio, estou decepcionado com Jesus, porque nada do que ele prometeu aconteceu. Eu digo: o que foi que ele prometeu que não aconteceu? Ah, não, eu não vejo a igreja transformar o mundo. Ele nunca disse que iria. Ele disse que o mundo iria corromper a igreja. A apostasia. Ah, eu não vejo o amor de Deus praticado pelos cristãos. E quando foi que Jesus disse que o amor dele ia ser uma universalização da prática cristã? Ao contrário, ele disse: por se esfriar o amor, por o amor se esfriar no coração de todos, ou pela iniquidade se multiplicar para todos os lados, especialmente a partir de dentro das chamadas práticas da religião, a iniquidade com ajuntamento solene, praticada em nome de Jesus, para ter poder na terra, à medida em que essa iniquidade cresce. E a iniquidade que mais mata o amor é a iniquidade praticada em nome de Jesus, em nome do cristianismo, em nome da igreja. A pior, é a mais diabólica de todas. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E sem amor, não há fé em Jesus. Porque a fé em Jesus se manifesta pelo amor. E Jesus disse que se nós quiséssemos, está lá em João 17, na sua oração sacerdotal, ele disse: se nós quiséssemos que o mundo cresça, nós teríamos que nos amar uns aos outros, que o único sinal, o único milagre, a única sobrenaturalidade, o único prodígio, o único poder a impressionar o mundo não seria de ressurreição dos mortos, nem abrir olhos aos cegos, nada disso, que qualquer profeta fajuto ou paranormal pode fazer. Em mentes impressionadas. Não. Ele disse que seria: se vocês se amarem uns aos outros, o mundo crerá. Se vocês não se amarem, o mundo não crerá, nem que todos os mortos ressuscitem, não crerá. Enquanto vocês forem esse povo do ódio, da intolerância, do antagonismo, da perseguição, da raiva, enquanto vocês forem assim, esses seres endemoninhados em nome de Jesus, endemoninhados em nome da igreja, endemoninhados em nome do cristianismo, vocês só vão matar o amor. A iniquidade vai crescer e o amor vai esfriar cada vez mais de quase todos. Não digam que eu não disse. Eu não espero
nenhum tipo de avivamento da igreja na Terra, do planeta. Eu nem creio nisso, é uma palavra que foi inventada no século XVIII, não existia antes. Eu creio nas coisas do Espírito Santo, como estão sendo feitas, por exemplo, hoje no Irã. Não tem um missionário lá, não tem ninguém. Mas o Evangelho entrou na sorratinidade. Aí um leu, creu, guardou. Não pode falar porque senão morre. Só pode viver. Aí o cara viveu, 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 amou, 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 perdoou, 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 acolheu, acolheu. Foi tão diferente, foi tão lindo, foi tão bonito, foi tão sublime, que depois de um tempo, o vizinho começa a perguntar: o que é que tem contigo? Você é tão diferente. E o cara não tem a menor pressa para contar. Deixa o tempo passar, deixa o vizinho ficar perturbado. O que é que você tem? Onde é que você aprende isso? De onde você vive isso? E depois de muita convicção de que o indivíduo está, de fato, apaixonado pelo que ele viu em você e não sabe nem o que é que o cristão iraniano começa a dizer bem devagar. Primeiro ele começa a dizer só os ensinos do amor, do perdão, bem devagar, e depois de muito tempo, quando a pessoa pergunta: quem ensinou isso? Aí ela diz: foi Jesus, um profeta dos judeus, mas que para mim é o meu Messias, mas eu não brigo por isso, nem quero discutir sobre isso, está tudo bem. Ele aparece no Alcorão 14 vezes e é tratado no nível de mais honra do que aquele que é dado ao próprio Maomé. E aí abre o Alcorão e mostra, e deixa o Espírito Santo trabalhar com o compromisso de que o cara não vai trair, porque se trair é forca. E essa comunidade que não tem visibilidade, que não tem templo, que não aparece, que está quieta, que ninguém sabe que existe, está crescendo a uma taxa de 20% ao ano no silêncio, sem líder, sem bispo, sem apóstolo, sem senhores do saber, sem nada. Nesse tipo de obra silenciosa do Espírito Santo eu creio. Eu creio na ordem de Melquisedeque. Eu creio no que o Espírito Santo vai fazendo fora da instituição religiosa. Foi a minha tese de ordenação há 50 anos, praticamente. O que Deus fez e faz fora das instituições religiosas, salvando as pessoas. Eu continuo a crer isso, do Velho ao Novo Testamento, ao dia de hoje. E vejo Deus preparando todo mundo. Às vezes você chega só para colocar o anel no dedo. Me dá teu dedinho aí, minha filha, só para eu botar ali essa aliancinha. Não conte nada a ninguém. Guarda e vive, vive. Hoje em dia você tem gritaria, falastrice, programa de televisão. Olha como Deus desentortou a minha espinha. O cara não tinha nada, eu só estava velha, doente. É sugestão. Até os demônios são fajutos, até o diabo é sem vergonha, nada é verdade. A pregação não é verdade, os ministérios só pensam em dinheiro, em fama, em like, em aparição, em visibilização. É só isso, é só farisaísmo, é só trombeta na praça, é só maluquice, vocês aplaudindo e vibrando. Meu Deus! A igreja está crescendo e eu daqui olhando, chorando de ver a ignorância de todo. Até do meu querido discípulo, filho na fé, que estava dizendo: a igreja só ficou feia assim porque o povo não aprendeu a verdadeira história do cristianismo. E eu dizendo: meu filhinho, não diga isso, você está falando uma besteira que não tem tamanho, que não sobrevive a meia hora de conversa, só nós dois juntos.
Para com isso. Nós não somos discípulos da igreja. Eu não sou discípulo do cristianismo, de cristianismo nenhum, de igreja nenhuma. Eu fui chamado para ser discípulo de Jesus. Ele disse: vem e segue-me. Eu estou seguindo a ele, não a igreja. A igreja, se tiver juízo, me siga, porque eu estou seguindo a ele, foi o que Paulo disse. Eu estou seguindo a Jesus. Se vocês que são da igreja, aqui de Colossos, de Éfeso, de Corinto, de Roma, de qualquer lugar, eu estou seguindo a Jesus. Quem tiver juízo, me siga. Veja como eu pratico, veja como eu ensino, veja como eu sou. O que de mim vocês aprenderam, em mim viram, isso pratiquem. E o Deus da paz será convosco. Paulo não era discípulo da igreja de Jerusalém, não deu a mínima para isso. Era discípulo de Jesus. Ficou 3 anos sozinho no deserto da Arábia, sendo discipulado pelo Espírito Santo, fazendo a síntese das promessas sobre o Messias com aquilo que o Espírito de Deus revelava a ele, o Cristo que ele tinha encontrado às portas de Damasco. 3 anos de síntese. E aí ele sai pela terra dizendo: eu não tenho outra coisa a ensinar senão aquilo que eu pratico, que é o que eu aprendi de Jesus e que eu encarno. E quem tiver juízo, preste atenção em como eu estou vivendo. Esse é o chamado. Mas vocês não, vocês são discípulos de igreja, de denominação, de grupos os mais variados, brigam por isso, por doutrina, por dogmas, se odeiam, por ideologias políticas. E o que é que a gente pode esperar? Que o cristianismo tem alguma coisa a acrescentar? A não ser: não beba vinho, não tome cerveja, não se masturbe, não transe assim com a sua mulher, não fique nessa posição, não ponha desse jeito, nem dessa forma, nem isso, nem aquilo. É um negocinho que, meu Deus, me dá vergonha, nojo. Tenho um sentimento de asco de ver tamanha ignorância. E você, meu amigo, não fique iludido comigo, viu, querida? Não fique esperando de mim nada além do que eu estou dizendo aqui, do que eu digo todo dia. Agora, se você quiser fazer um serviço, um favor a uma quantidade enorme de amigos, mande essa mensagem que você viu agora. Mande. Eu não vou conseguir ler o que vocês estão escrevendo aqui, porque sai tudo ao contrário aqui no meu celular, e eu não consegui abrir o meu laptop aqui no... Deixa eu ver como é que eu me acho por aqui, ó. Cadê eu? Para ver se eu consigo ver vocês e as perguntas. Não creio que eu vá conseguir, porque eu vou te dizer, eu sou ruim disso. E o Braulio, coitado, está lá tentando ver se conserta o que aconteceu aqui com a gente, e porque o aparelho dele quebrou e ele não conseguiu fazer de lá, por isso eu entrei sozinho, ao vivo, aqui com você. E olha como é que eu sou ruim desse negócio. E não dá para ler porque está tudo ao contrário. Só se eu ficar assim. Não dá para ler. Mas você mande para os amigos. Eu, como não vou conseguir responder a pergunta de ninguém, vou terminar aqui. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu vou fazer o seguinte, olha, só para... Deixa eu ver que horas são. São 15 para as 2. Eu falei 50 minutos mais ou menos hoje aqui. Mas eu vou passar para o Instagram. E aí, quem quiser ir lá para o Instagram
e me fazer perguntas sobre esse tema de hoje, de agora. Eu esperarei por você lá. Mas você não saia daqui agora sem antes dar o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se inscreva hoje e aperte no sininho. Dê o seu like, se inscreva hoje e aperte o sininho. Jesus, eu não estou preocupado com quantos vão gostar, nem com quantos vão seguir, nem com quantos vão aplaudir. Eu estou aqui como tua testemunha, testemunha solitária, testemunha às vezes gritando no deserto, mas sem medo da solitude, da solidão, nem do abandono, nem da hostilidade, nem de nada. Porque eu sei que a tua palavra me habita. Eu sei que o evangelho sai da minha boca e a tua palavra é verdadeira nesse falar. Eu peço que o Espírito Santo gere profundo constrangimento, quebrantamento, para que as pessoas não fiquem com hostilidades contra a palavra da verdade, contra essa profecia da história. Mas dá que os olhos se abram, os ouvidos se desempeçam e os corações entendam. E as pessoas tomem a decisão de viver, ao invés de discutirem religião. Permite que elas esqueçam religião e vivam o evangelho, esqueçam o cristianismo e vivam o ensino simples da palavra de Jesus e não tenham referência alguma no cristianismo, exceto no evangelho e em Jesus. Jesus não é o cristianismo e o evangelho não é o cristianismo. O cristianismo são as doutrinas, os credos e os dogmas. Jesus não são as doutrinas, nem os credos, nem os dogmas. O único dogma de Jesus é o amor. E a doutrina de Jesus é a prática da palavra ensinada por ele, com simplicidade. Que isso entre na mente e no coração de cada um. É o que eu te imploro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.